Olá, minha querida, como você está? Hoje estamos na nossa 12ª mulher, meditando sobre as mulheres da Bíblia, aprendendo com elas, com a sua história. E hoje nós vamos aprender sobre a Rainha Esther. E a história desta moça está registrada no livro que leva o seu nome. Então você que gosta de acompanhar já pode ver a sua Bíblia e abrir no livro de Esther. Não sabemos quem é o autor, mas sabemos que leva este nome, o mesmo nome da personagem que vamos meditar hoje. E o cenário deste livro se desenvolve na capital da Pérsia, numa das 3 capitais da Pérsia, que era Suzã. Este tempo ali, governado pelo rei Assuero, um dos principais monarcas da época, um dos mais importantes monarcas de todo este tempo, também conhecido na história por Xerxes. E este era um tempo, amadas, em que o exílio havia terminado. Lembrem que Jeremias nos fala que o povo esteve por 70 anos no exílio da Babilônia, mas agora já havia tido um decreto onde o povo estava voltando para a sua terra. Mas eles não voltaram todos ao mesmo tempo. Foram, na verdade, 3 levas, 3 grandes grupos, num período de mais ou menos 100 anos, que eles foram voltando. E agora um grande grupo ainda permanecia ali na Pérsia, na Babilônia, em todo aquele império ali de judeus, por todo aquele imenso mundo pagão ali. E muitos ainda, por circunstâncias diversas, permaneciam ali, longe da sua terra, longe da sua forma de governo, longe da sua adoração ao seu Deus. Mas nós vamos ver de uma forma assim sobrenatural o cuidado de Deus sobre o seu povo, porque a palavra diz que desde a antiguidade os nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E esse povo, apesar de nesse livro nós não ver o nome de Deus, nós vemos todo o tempo a ação de Deus aqui no cuidado com o seu povo. Então, quem era Esther? Você que já está aí com a sua Bíblia aberta, pode abrir aqui então no capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos ficar sabendo quem que era essa moça. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Joconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então vemos que Esther era uma jovem judia que tinha o seu nome ali de origem Radassa, mas que o seu nome ali persa, né, era Esther, e que significa estrela, e que não era uma órfã de pai e mãe, então, e que fora criado pelo seu primo Mordecai. E Mordecai era um importante, não vamos dizer importante, mas era um servo do rei e servia no palácio do rei. Então ele conhecia tudo como é que eram os acontecimentos lá. E esse judeu, talvez por uma providência divina, ele tenha decidido não ir não voltar, não sair da Babilônia, ficar por ali. E nós vamos perceber isso, que essa decisão dele foi importante. E o que então acontece? O rei estava necessitando de uma esposa. Então é lançado um decreto que todas as moças virgens, as mais belas moças de todas as províncias, fossem levadas até ao palácio
e ali fosse entregue aos cuidados do guarda das mulheres, Agai. E esse guarda, então, era encarregado desse tratamento de beleza dessas moças virgens, que no período de 1 ano seriam ali embelezadas para depois se apresentarem ao rei, para que ele pudesse escolher a sua esposa. E aqui, então, nós começamos já a aprender com a história dessa moça. Primeiro que eu aprendo é que Esther, sendo jovem, ela foi obediente à orientação do seu pai e primo Mordecai. Ele deu orientações a ela que ela não revelasse a sua nacionalidade como judia. Ela seguiu essa orientação e ela atendeu ao conselho. Vejo que nós vivemos um tempo que às vezes é tão difícil alguém mais jovem atender um conselho dos mais velhos, mas a Esther, ela atendeu ao conselho do seu pai, não é? Vamos chamá-lo assim, porque na verdade ele era o pai, foi ele quem a criou, e ela foi sábia em atender esse conselho. E ela então se deixou ir até a casa do rei, assim, e fez conforme Mordecai havia orientado. O segundo ponto é que Esther se preparou para estar com o rei. Todas as orientações que Agai foi dando, a Esther, ela se preparou, ela teve essa expectativa, ela gastou o seu tempo, ela queria estar nesse encontro também com o rei, e ela valorizou isso também. E eu fiquei pensando, amadas, que muitas moças querem casar, mas não se preparam para o casamento. Fiquei pensando também que muitas mulheres estão casadas, mas não estão mais se preparando para estar com seu marido. Como é importante isso, como nós aprendemos aqui com isso, cuidar da sua aparência. Algumas mulheres expõem de fato seus maridos a uma situação um pouco difícil até, porque elas estão tão atiradas, tão desleixadas, elas não cuidam da sua aparência. Então aqui nós aprendemos isso com Esther. Ela ficou 1 ano se preparando, valorizando esse encontro, e isso nós precisamos aprender também, dar valor a isso, dar valor ao casamento. O terceiro ponto que eu aprendo com essa moça é que a beleza de Esther não era só uma beleza física. Nós vimos aqui, quando lemos, não é? Que ela era bela, que ela era uma moça muito linda. Mas não, a beleza de Esther não era só exterior. Lá no versículo 15 nós vemos assim, ó, no 2,15, que diz assim, que conquistava a admiração de todos que conviviam com ela. Então significa que Esther era uma jovem querida, era educada, ela não tinha só uma beleza física, ela também tinha uma beleza interior, que ela era gentil, graciosa, porque ela conquistava as pessoas. E o resultado disso, querida, é que a palavra diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Quando ela chegou a vez dela ir ao rei, ela foi, e a palavra diz que ela encontrou benevolência diante do rei, que ela alcançou favor perante ele, benevolência mais do que todas as outras virgens, e o resultado foi que ele a coroou como rainha da Pérsia no lugar de Vasti. Então significa que ele a tomou como esposa e ela se transformou em rainha. Vejam que ela foi nessa expectativa, nessa obediência, nesse preparo, né, com certeza, porque todas as moças eram as mais lindas de todo o império. Todas as outras eram bonitas, mas Esther tinha algo mais do que beleza física, ela tinha uma beleza interior. E aí me lembrei também do apóstolo Pedro, não é? Que fala para nós, lá em 1 Pedro 3, a partir do verso 3, que o que é mais importante não é a arrumação do cabelo, não são as joias caras,
não é o vestuário, não é o mais importante. O mais importante é o homem interior, unido a um espírito, ao incorruptível, de um espírito a um coração. Mais importante é o homem interior, unido a um coração, não é? Incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Como é importante isso, amados. Cuidamos da aparência física, é importante, mas também cuidar do nosso interior, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, buscar valores, buscar alegria que vem do Senhor. Isso é tão importante. E aqui o apóstolo Pedro está frisando isso. Não está dizendo que não é para cuidar, ele está dizendo que o mais importante, que o maior valor é isso, é o meu interior, é a forma como eu sou, porque isso, na verdade, é que vai me tornar mais bela e mais atraente. E o quarto ponto que eu quero salientar é que Esther levantada para um grande plano de Deus. O que aconteceu daí? No palácio havia um homem chamado Amã, que era como se fosse, era um oficial, esse sim era um oficial muito importante do rei, ele era o segundo mais importante depois de Assuero, e esse homem não gostava de Mordecai. Mordecai, servo que servia no palácio lá do rei também, mas ele não gostava de Mordecai, Mordecai não se dobrava para ele também, e ele, como vingança, ele planejou a destruição de todos os judeus que estavam no vasto império de Assuero. E Assuero caiu assim na direção que esse homem estava dando, ele confiava nele. E então ele entrou e ali nessa orientação de Amã e largou esse decreto para que todos os judeus fossem destruídos já com data marcada. Mordecai fica sabendo, chama Esther, manda um recado para Esther ficar sabendo dos acontecimentos. Inicialmente, Esther parece que não se apercebe da gravidade do assunto. Mordecai manda um outro recado para ela e manda dizer para ela o seguinte: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparias entre todos os judeus. Quem sabe não foi como um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ou seja, Mordecai chamou Esther à realidade, chamou ela ao seu compromisso e disse a ela: olha, Esther, não penses que você é uma rainha, você está aí como rainha e quem te colocou aí foi Deus. E quem sabe tudo isso que aconteceu não foi para que você, num momento como esse, fosse um instrumento dele. E aí eu entro no quinto ponto que eu quero falar sobre essa moça. Que Esther, apesar de importante, vejam, ela era uma mulher importante agora. Não era mais a órfã, não era mais aquela menina. Ela agora era a rainha da Pérsia. Mas mesmo Esther sendo a rainha da Pérsia, ela tinha um espírito humilde. Esther não perdeu a sua essência. Como é importante isso, amada. Ela estava num cargo importante. Agora, ela tinha um comando sobre ela. Ela tinha poderes, essa mulher agora. Mas ela não perdeu a sua essência. E ela também, ela se deixou repreender pelo seu pai. E ela aceitou a correção. E pensou sobre isso. E ela começa então a agir com fé. E então ela toma a direção agora do assunto, ela assume o comando e ela começa a dizer a Mordecai o que era para ser feito. Vejam que importante isso, quando a pessoa tem um espírito humilde, quando a pessoa se deixa corrigir, se deixa orientar, se deixa ser exortada, porque exortação é isso, é tirar a pessoa daquela condição e levar ela a uma outra condição melhor. E Esther aceitou isso. E agora então ela assume aqui o seu papel e ela começa a agir.
Então ela diz que ela vai estar com o rei, se perecer, pereci, porque ninguém podia estar com o rei a não ser que fosse convidado, nem mesmo um parente. E uma ordem do rei desobedecida podia ser até uma morte. Não podia desobedecer o rei, era muito sério. Monarquia era monarquia mesmo, a ordem do rei era decreto. Então ela se dispôs a correr esse risco, mas mais uma vez ela se prepara para estar com o rei. Mas agora o preparo dela é diferente. Então ela pede orações, jejum, subentende-se a oração. Não havia jejum sem oração. Então ela pede que o povo, para Mordecai jejuar, para Mordecai convocar um jejum entre o povo. Ela disse: eu e as minhas servas também estaremos jejuando por um tempo e depois eu vou estar com o rei. Então ela agiu, buscou, teve fé, ela se lembrou do seu Deus, ela não perdeu esses valores tão importantes e ela se valeu deles. Depois nós vamos ver que Esther, ela também foi muito sábia para conduzir toda a situação. Não temos tempo de falar, mas você pode ler que é muito interessante a forma como ela planejou estar com o rei e com Amã junto. Ela planejou um banquete com muita sabedoria, ela foi agindo e conduzindo, e o resultado, querida, é que o povo, ela conseguiu assim reverter toda a situação, e o rei lançou um outro decreto e o povo foi salvo de tudo aquilo que já estava sendo programado para que eles fossem destruídos. E por último, eu aprendo que todo esse conto, todo esse preparo de Esther para estar com o rei pode ser tudo um simbolismo de que eu mesma preciso me preparar para as bodas do Cordeiro. Porque diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Que precioso isso, amadas. Que você se lembre que se um dia você for colocada num lugar de destaque, um lugar importante, pense quem lhe colocou ali e por que você está naquele lugar. E pense depois nisso, como você está se preparando para esse encontro, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa guardar no coração as lições desta princesa, desta rainha, desta jovem tão preciosa. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.